a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Olá, estamos aqui para mais um programa Podtex, né? Eu sou o Silvio Carneiro que vos fala. Estamos aqui com o nosso diretor e produtor, o Luciano Mas, que está aqui escondidinho, né, Luciano? E hoje, gente, o programa vai ser específico para você que quer abrir uma empresa nos Estados Unidos. Você está pensando em montar um business aqui, está pensando em receber o seu dinheiro de um trabalho que você vai fazer, como você pode receber e pagar seus impostos. Bom, aqui a gente tem vários tipos de empresa para serem abertos, né, nos Estados Unidos, na Flórida, e hoje esse programa vai ser especificamente feito para você que quer abrir a sua empresa aqui nos Estados Unidos, ok? Especificamente na Flórida, que é onde estamos, mas em qualquer outro estado, porque a SCTEX, a minha empresa, né, de contabilidade, ela hoje está com mais uma filial no estado de Wyoming e com esta filial, nós conseguimos também ser agentes registrados lá em Wyoming, abrir empresas lá, assim como em outros lugares afora da Flórida, como Texas, Califórnia, Nova York, Illinois. Nós temos clientes em todos esses lugares, então poderemos sim abrir essas empresas para vocês. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, quer abrir sua empresa, pode entrar em contato conosco, entre em contato com o seu contador, que eles vão te informar qual a melhor empresa para se abrir. Mas só que abrir empresa não é só simplesmente chegar e dizer, abrir uma LLC. O brasileiro, eu brinco assim, o brasileiro tem uma vontade de LLC, gosta de uma tal de uma LLC, não sabe às vezes nem por quê, mas olha, ligam para mim, eu quero abrir uma LLC. Aí eu vou perguntar, mas por que você quer abrir uma LLC? Qual a finalidade de você abrir uma LLC? Então, tudo isso é muito importante, pessoal. Quando você quer abrir um business, você precisa entender quais são as finalidades desse business, de onde vem o income desse business, quais são as despesas que esse business vai gerar, né? O que é que esse business de fato vai fazer, né? Como ele vai captar recursos, fazer um business plan, se for um business voltado para comércio, área comercial ou consultoria, entender o mercado americano. Isso é muito importante, né? E tem pessoas também que simplesmente querem abrir uma empresa apenas para, eu tenho um trabalho, uma forma de ganhar meu dinheirinho, eu quero abrir uma empresa, tipo uma consultoria, para receber meu dinheiro para lá e pagar meu tax pela empresa sem usar o meu nome pessoal, porque por N motivos não quero pagar imposto na área pessoal, ou já tenho crédito, ou não tenho documento. Bom, N razões que você precisaria, né, de uma empresa para abrir. Então, hoje esse programa é para você, ok? Gente, vamos fazer um breve esboço aqui basicamente das empresas disponíveis hoje no mercado que você teria a opção de abrir. Primeira e a mais conhecida, como eu já falei, a LLC, a Limited Liability Company. A Limited Liability Company, ela é uma empresa, desculpa,
Ela é uma empresa que ela tem nós chamamos de disregarded entity, ou seja, é uma entidade que ela tem um EIN number próprio, mas ela está ligada diretamente à pessoa que é a proprietária ou membro desta companhia. Então, se você tem uma LLC, você é diretamente um membro ligado a esta companhia e você recebe o seu percentual de lucro dessa companhia, né, na sua pessoa física, não pagando imposto na sua pessoa jurídica. Ah, Silvio, agora está explicado porque o brasileiro adora a LLC. Gente, é verdade. A LLC é uma empresa fantástica para ser aberta nos Estados Unidos, né? Uma das melhores empresas para pequenos negócios, para negócios voltados à área de serviço, de prestação de serviço, porque você consegue transferir toda o lucro da empresa ou o prejuízo para a pessoa física direto. Você não vai pagar imposto na pessoa física e na pessoa jurídica, ou vice-versa, primeiro na jurídica para depois pagar na física, como é o caso da corporation, que você é bitributado. A corporation existe a bitributação, você tem o lucro da empresa, você paga imposto sobre o lucro da empresa, depois você faz o dividendo dela, você faz a distribuição do lucro para os acionistas e depois os acionistas pagam o imposto de novo porque receberam aquilo como renda pessoal e eles pagam na pessoa física. Então ela é bitributada. Na LLC isso não ocorre, ela vai ser simplesmente declarado o valor que deu de lucro ou prejuízo na companhia e esse lucro ou prejuízo vai diretamente ser levado para o seu Social Security Number ou o seu Tax ID Number. E aí você vai pagar o imposto somente uma vez na pessoa física, baseado em cima da sua alíquota de pagamento, ou seja, de quanto você fez de lucro, e ali se vê a alíquota que vai ser calculada, se é 10, 12, 15 ou até 37%, e assim vai sucessivamente, o máximo até 37%. Entenderam? Então, na LLC, né, que é a Limited Liability Company, é uma excelente a opção para alguns casos de pessoas que tenham Tax ID Number. Silvio, uma pergunta. Não tenho o Tax ID Number. Eu posso abrir um LLC? Poder, você pode, porque para fazer a abertura da empresa junto ao Estado, eu não necessariamente preciso do seu Tax ID Number. Eu só preciso informar que a empresa é uma LLC e os seus documentos pessoais, o seu nome, o seu endereço, o endereço da empresa, o nome da empresa e fechando isso com um Registered Agent, um agente registrado que possa assinar por você. No caso do IRS, da mesma forma, eu posso chegar lá e dizer, olha, ela é uma empresa LLC, mas quem está abrindo sou eu como third party, eu uso o meu documento para abrir para você a sua empresa, porque ela é sua, sou a terceira pessoa que estou aplicando apenas para você como seu contador, e aí você tem a sua LLC aberta mesmo sem ter o seu Tax ID Number individual, ou seja, seu Social Security Number ou seu ITIN. É possível. Porém, Silvio, no primeiro imposto de renda que eu vou fazer, como é que eu vou declarar essa renda se eu tenho que declarar na pessoa física? Aí sim, você vai ter que solicitar o seu Tax ID Number, seja ele um Social Security Number, através de um Work Permit que você tenha, de um Green Card que você já tenha, ou se você é cidadão que você já possui, ou seja, através de uma solicitação que é o W7 para a solicitação de um ITIN Number. E aí você solicita com o lucro da companhia, faz o seu imposto de renda pessoal, mesmo sem um documento, anexa seu passaporte, junta com o 1040, que é o documento de tax return individual, encaminha para o IRS, eles mandam para você o seu ITIN number e aí você faz o pagamento dos seus impostos. Mas é possível, tá? É possível sim fazer. E corre o risco de o IRS rejeitar o meu pedido do Tax ID Number individual? Corre. E isso acontecendo, o que é que eu tenho que fazer? Você vai ter um problema, você vai estar recolhendo um imposto na pessoa jurídica, dizendo que a pessoa física tem um imposto para pagar, mas a pessoa física, nesse momento, não vai ter um Tax ID para pagar. Só que normalmente, pessoal, isso não acontece, porque a partir do momento que você diz que está devendo ao IRS, ele quer receber o dinheiro, então ele vai criar o seu Tax ID Number, e aí com esse Tax ID Number você vai conseguir fazer o pagamento, ele vai liberar. Então,
É bem comum que isso aconteça. Eu nunca peguei um caso de um cliente que está fazendo uma declaração de imposto de renda, aplicar para um Tax ID Number e não receber, se ele tem coisa para pagar. Obviamente o IRS quer receber o dinheiro dele, então ele vai fazer. Mas bom, neste caso, a LLC é muito proveitosa. Tá? E aí vem uma questão nisso tudo. Ah, Silvio, então qualquer empresa hoje que você abre a LLC para todo cliente? Não, não é só LLC. A corporation ela tem as suas vantagens também. Porque, por exemplo, gente, como eu falei para vocês, o bracket, a alíquota, ela varia de 10% até 37% para você pagar de imposto sobre o lucro dessa empresa, né? Como é na pessoa física. Ela transfere para a pessoa física e você vai ver o quanto ela deu e o quanto você fez de lucro, vai ver qual é o seu bracket e vai taxar ali. Só para vocês terem uma ideia, a corporation ela tem 21% de taxação flat. Não importa se você pagou ou se você teve 100 milhões de lucro ou $1.000 de lucro. É 21% em cima do lucro da empresa. Ele é um percentual flat. Ele não muda de acordo com o faturamento. Então vamos lá. Se você passa desse bracket e você vai pagar na pessoa jurídica 37%, você tem que rever se não vale a pena você transferir isso para a pessoa na pessoa jurídica através de uma corporation, pagar os 21% dela e distribuir esse dinheiro, receber na sua física bem menos e daí você realmente fazer o pagamento dentro de um bracket mais baixo, né? E você estaria aí economizando um grande dinheiro se você estiver dentro da Corp. A Corp é uma boa empresa também, depende do tipo, do quanto você faz de lucro. E aí, nesse caso, tem que ser uma coisa estudada com seu contador para que a gente possa fazer essa alteração, tá? Ou essa movimentação, se você sai de uma LLC para uma Corp, ou se na hora que você for abrir, se você já tem uma expectativa de faturamento, fica mais fácil para a gente poder identificar qual a melhor empresa para vocês, ok? Então, basicamente, hoje a gente já tocou no assunto aí da LLC, que é uma disregarded entity, que ela passa diretamente o lucro para os sócios, seja ela através de uma única proprietário ou de uma partnership, que seria 2 sócios trabalhando em conjunto. De todo jeito, a LLC não paga imposto sobre a empresa. Ela repassa os lucros ou os prejuízos para os membros da corporação, de acordo com os percentuais que cada um vai ter de acordo com o Operating Agreement, que é tipo um contrato social que diz o quanto cada um tem de participação na companhia, tá? E no outro caso, você tem uma empresa que é muito comum, que é a Corporation, que é uma empresa que ela é um pouco mais complexa para os impostos, pois você deve fazer a retenção de imposto a cada trimestre, né? Tem algumas questões muito específicas da corporation, mas que também tem suas vantagens, porque a corporation, por ser uma empresa que ela tem apenas shareholders, ela não é membro direto ligado ao social da pessoa, ela tem menos responsabilidade sobre a pessoa física. Então acontece alguma coisa, um processo que você tenha, ela fica vinculada à esfera da corporação e não à esfera pessoal, diferente da LLC, onde o dono ele é responsável por tudo que acontece por causa do CPF dele, que está ligado diretamente ao EIN. Então, cada uma tem suas vantagens, hein? Por isso que a gente recomenda, você vai trabalhar com alguma atividade de risco? Bom, não é melhor a gente focar numa corporation, você faz um liability, mas você deixa a sua parte pessoal protegida de qualquer tipo de ação que venha a surgir lá na frente. Ou não, é uma empresa mais simples, que é para você fazer um lucro que vai estar ali adequado dentro de um bracket menor, onde vale a pena você estar utilizando a LLC. Então, vai ser na LLC. Se você tem uma partnership, onde vai poder jogar esse bracket também para baixo, o que seria maravilhosamente bom para você. Então a gente tem essas opções. Tem outra empresa também dentro da corporation, que é a S-Corp, que é uma que se parece muito com a LLC,
né? Ela não é totalmente uma disregarded entity, porque ela não paga imposto na pessoa jurídica no normal, né? Obviamente, dependendo do que você faça com ela, você vai pagar o imposto sobre ela, mas é muito raro isso acontecer. Mas normalmente o que é que ela faz? Ela permite que o dono ele tenha um payroll, né? Ele receba um salário por ela. Ela permite que o dono, ele, diferente da LLC, a LLC não pode receber salário, o proprietário não recebe salário, ele só recebe os lucros. Na S-Corp já permite que o salário seja pago. Isso é bom porque você paga o imposto antecipado, e ela também passa os lucros e os prejuízos diretamente para os sócios da empresa. Mas a diferença é que no caso da S-Corp, você precisa ser ou cidadão ou residente permanente dos Estados Unidos e tem um Social Security Number. Quem tem ITIN não pode praticar uma S-Corp, não pode ter uma S-Corp dentro dos Estados Unidos. Por isso que a LLC é tão famosa, porque muitas pessoas que só têm o ITIN Number, elas buscam a LLC porque elas conseguem diminuir a taxação. Então, gente, é isso, basicamente, uma pincelada aí para que vocês entendam qual tipo de empresa existe aqui nos Estados Unidos. São essas básicas. Você tem non-profit, você tem joint ventures, você tem outros tipos de empresa que podem ser abertas. Porém, você vai ter que bater numa dessas aí que eu te falei, porque essas são as empresas mais comuns e que mais se adequam ao que você precisa. Mesmo que você vá trabalhar na área financeira, vai precisar de alguns registros específicos, como por exemplo, a minha empresa ela faz transferência de dólar para real. Você vai precisar de uma MSB, que é um registro específico para quem trabalha com esse tipo de operação, e aí a gente também faz a aplicação desse MSB, mas qual o melhor tipo de empresa? Se é uma corporation, se é LLC, vai estar sempre dentro dessas aí, né? E não muda muito, sempre vai estar entre Corp, LLC ou S-Corp, e a gente vai poder ajudar na abertura de acordo com o tipo de negócio que vocês vão estar fazendo, tá bom? Mas, gente, nós vamos fazer um breve break aqui, né? Agradecendo aqui a RC Brasil, a Rádio da Comunidade Brasileira, e a RCN, a Igreja do Pastor Francisco Pires. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Olá pessoal, estamos de volta a mais um Podtex aqui. Acabamos de falar no break sobre as empresas, como você pode ter as empresas aqui nos Estados Unidos, como você pode abrir, né, que você deve fazer um business plan se for abrir um negócio aqui nos Estados Unidos, que você deve procurar se estruturar, ter informações do tipo de negócio que você quer abrir, né? Se você está aqui já nos Estados Unidos, quer abrir uma empresa para a questão de consultorias, para prestação de serviços, também é possível. Estamos aqui para dar essas informações para você. E no primeiro bloco nós falamos exatamente sobre as empresas mais utilizadas aqui nos Estados Unidos para você abrir sua empresa, como por exemplo a LLC, único proprietário, a LLC Partnership e a Corp ou S-Corp, que seria bem parecida com a LLC, mas que tem as suas especificidades, ok? E agora nós vamos abrir aqui o bloco para perguntas e respostas. E o nosso chefe aqui, Luciano Mais, nosso produtor, que está aqui a nos ver aqui, Luciano, tem algumas perguntas aí, né, de programas anteriores, desse programa. Silvão, pergunta que não falta. Vamos lá, Temos aqui a manda brasa. Maristela, que mora lá em Delray Beach. Ela tem uma empresa, ela tem uma empresa não, ela tem um schedule de casas. Sim. E ela gostaria de abrir uma companhia. Aham. Aí ela está perguntando quais os documentos são necessários para abrir uma empresa e como obtê-los. Ok, perfeito e super simples, tá? Eu preciso de um documento, um ID,
seu, seja ele um passaporte. Se você não tem documento americano, não tem problema, não tem driver license, não tem um ID americana, não tem problema. Nós conseguimos abrir com o seu passaporte apenas. Eu preciso de um comprovante de residência, né, e um comprovante de onde a empresa vai estar sediada. Pode ser a sua casa, você pode trabalhar sim de home office, então você pode utilizar o seu endereço pessoal para abertura da sua companhia e, basicamente, 3 nomes de sua sugestão para o nome da sua companhia, porque nós precisamos checar junto aos records, os public records, se sua empresa, se seu nome estaria disponível ou não para que a gente possa nomear sua empresa. Então, basicamente, eu preciso apenas do seu ID, né, que pode ser seu passaporte, uma driver license, seu ID americana, e um comprovante de residência que me diga exatamente onde vai ser a sede da sua empresa, o endereço físico dela, e 3 opções de nome para a sua empresa se basear. Caso a gente tenha algum nome que já tenha sido escolhido, a gente sugere a você, dentro daquilo que você passa, um nome próximo daquilo que já esteja disponível no sistema para que você possa utilizar. Mas basicamente, Luciano, é isso. E como ela tem um schedule de casas, né, que trabalha, né, ela deve ter helpers que ajudam ela a trabalhar junto com isso. É importante até que ela tenha uma companhia, né, para abrir, né, dependendo se ela tem Tax ID Number ou não. Ela pode abrir uma LLC se tiver um Tax ID Number, se tiver interesse de aplicar. Caso ela não tenha interesse de aplicar, ela pode fazer uma corporation e fazer só o imposto da corporation diretamente e pagar os impostos sobre ela, e that's it. E é isso. É bem simples para abrir. No estado da Flórida, hoje, nós abrimos empresa em torno de 10 dias, eles estão demorando para abrir, mas estados como, por exemplo, em Wyoming, que nós temos filial e somos agentes registrados também, a SCTEX, Wyoming, você teria a empresa aberta em 3 horas. Então, varia muito de acordo com o estado, de estado para estado, mas basicamente é isso. É Maristela, né? Maristela. Ok, Maristela. Então, saindo de Del Rey, voando lá para Forte Maia, temos aqui o Luiz perguntando o seguinte: como funciona a obtenção de um número de identificação do empregador e por que é importante? Ok, o número de identificação do empregador chama-se Employee Identification Number. Nada mais é do que o EIN, ou seja, o CNPJ no Brasil, a gente chama aqui de EIN Number. O Employee Identification Number é exatamente o número que você utiliza para você pagar os seus taxes. É o número do registro da sua empresa junto ao IRS. Para você ter uma ideia, a sua empresa ela tem 2 registros. O registro no Estado, através dos órgãos do Estado, do Departamento do Estado, e você tem o registro do governo federal, que é junto ao IRS. Este registro é que te dá o EIN Number. No outro número, ele vai te dar um Document Number do estado especificamente. Então, para que ele serve? Para que você pague os seus taxes devidamente dentro de um número de identificação. Funciona, gente, o CNPJ, o EIN Number, ele funciona como CPF da pessoa física, ou seja, aqui um Social Security Number ou um ITIN Number. Ele é um documento, um ID específico que cada empresa tem o seu. Então, para que vocês fiquem cientes, né, o Employee Identification Number, ele é aplicado a partir do momento em que a empresa ela é aberta no estado, na esfera estadual, você recebe a abertura da esfera estadual, você aplica para o Employee Identification Number, que é o EIN, e aí você adquire esse número através do IRS, e aí você pode abrir conta bancária, você pode fazer várias operações que você não faria se não o tivesse. Porque se sua empresa não possui um EIN Number, significa dizer que ela não está apta a pagar tax e a recolher tax junto ao Estado, ou seja, junto ao governo federal, ou seja, ela não pode atuar em solo americano. É isso, Luciano. Eita, coisa boa, saindo lá de Forte Maia, viajando devagarzinho lá para Miami. Vamos perguntar aqui o Sérgio, quais são as opções de financiamento? Eu acho que ficou sem áudio aí. Saindo lá de Forte Maia, voando para Miami, pergunta de Sérgio, tá perguntando o seguinte: quais são as opções de financiamento disponível para novos empreendedores nos Estados Unidos?
boa pergunta, meu querido. Sérgio, deixa eu lhe falar. Para novos empreendedores nos Estados Unidos, você tem um leque imenso de opções de financiamentos. Você pode começar um negócio do zero. Por exemplo, se você se forma numa faculdade americana como dentista, como médico, como geralmente as áreas de saúde, você consegue um financiamento integral com 0% de entrada e com juros baixíssimos. Você consegue financiar basicamente 100% do seu consultório para abertura, se você tiver finalizado uma faculdade americana em um desses cursos da área de saúde. Isso é super simples, só basta se dirigir ao banco, você consegue esse financiamento de forma simples e rápida, tá? Então, existem formas de você conseguir financiamento aqui e angariar recursos. Porém, obviamente que é bom que seja dito que para que você tenha um empréstimo financeiro, uma parte financeira, um empréstimo financeiro dado ao banco para a sua empresa, você tem que ter uma pessoa que corrobore que consiga dizer, olha, seja o garantidor, né? Uma pessoa física que seja o garantidor desse empréstimo. Então, essa pessoa deve ter um Tax ID Number ou ela vai ter que dar, por exemplo, existem empréstimos aqui nos Estados Unidos que são bem interessantes. Você vai pedir 1 milhão de empréstimo, aí o banco diz, ok, eu te empresto, você não tem documento? Não, você me dá 800 mil, deposita na minha conta, esse 800 mil é seu, você vai investir esse dinheiro aqui, é como se você deixasse numa conta de garantia, mas que você vai poder ficar girando esse dinheiro lá, fazendo render, mas você não pode sacar como garantia, e eles te emprestam o 1 milhão. Então, ou seja, você vai ter o rendimento daqueles 800 mil que você colocou e aí você vai ter mais 1 milhão na sua conta disponível para você fazer o que você quiser. Porém, os 800 mil vão ficar garantidos lá. E você vai pagando aquele valor, normalmente é o banco. Quando você termina de pagar o banco, ou quando chega em determinado tempo, o banco libera o seu dinheiro para que você possa sacá-lo sem problema nenhum. E paralelo a isso, você já pagou o seu empréstimo. Então, é simples, mas você precisaria de um Tax ID Number, ou se não, você precisaria ter um capital para fazer esse investimento. É mais ou menos assim que funciona os empréstimos para novos empreendedores aqui nos Estados Unidos. Eita, coisa boa! Vamos lá. Temos aqui de Pompano Beach, o Felipe está perguntando o seguinte: quais os erros comuns os novos empresários cometem ao abrir uma empresa e como evitá-los? Essa é boa, hein, Felipe? Espero que você não tenha sido um que tenha errado na abertura. Duvido. Mas vamos lá, Felipe. A pergunta é interessantíssima, tá? Um dos primeiros e dos maiores problemas para uma pessoa que está abrindo negócios aqui, de novos empreendedores, e que para mim soa demais, aparece demais no nosso portfólio de clientes, são empresas que não se programaram para ser abertas. Ou seja, elas não fizeram um business plan antes de abrir os negócios, né? Inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma empresa, né, onde eu trabalhei durante quase 5 anos aqui nos Estados Unidos, e ela foi uma empresa que ela não se planejou, ela não teve um business plan feito da forma correta. Então, o que é que ocorreu? Era uma empresa que precisava ter um tipo de produto diferenciado para ela conseguir angariar os recursos necessários, e foi feito um business plan muito, como eu posso falar, muito aquém do necessário, feito por profissionais no Brasil, não aqui, que não conheciam o mercado americano, que não conheciam as nuances daqui, de como funciona os Estados Unidos, e aí fizeram um business plan, entregaram para o investidor, que era um investidor muito forte, inclusive. Esse investidor passou 6 anos tentando na empresa, inclusive eu fui um diretor dela, e essa empresa, eu dizia a ele desde que eu entrei, essa empresa ela não
vai vingar, porque o business plan dela não foi feito de forma adequada. Então esse foi um dos maiores erros e eu forcei muito ele a mudar de business e a gente terminou migrando para uma outra área, para a área imobiliária, né, onde ele começou a comprar terrenos e construir, e ele saiu da ideia de indústria que ele tinha aqui porque não tinha sido feito um business plan adequado e ele teve um prejuízo de quase US$ 1,5 milhão somente por conta desse investimento errado. Então, se você me pergunta qual é hoje o principal foco de erro de novos empreendedores, é o business plan. Né? Por outro lado, também tem um cliente que está começando um business agora, né? Um cliente que nos procurou há um tempo atrás para abertura de empresa. E ele agora está querendo fazer a abertura de um consórcio, uma empresa de consórcios aqui nos Estados Unidos. Veja como é interessante, né? Você já viu isso aqui, Luciano? Consórcio? Não. Pois é, isso é muito comum no Brasil, né? Uhum. E o cara tá trazendo essa possibilidade para cá, para os Estados Unidos. Já vi consórcio entre amigos. Pois é, isso aí tem, mas ele vai legalizar o consórcio aqui. E nós estamos fazendo um estudo para ele de mercado. Ele está fazendo o business plan dele, verificando as oportunidades desse negócio aqui pela quantidade de brasileiros, que pode ser vendido para americanos, hispanos e brasileiros também, mas obviamente o brasileiro vai ser o público-alvo de início, porque é um público que já está familiarizado com os consórcios, e ele vai abrir essa empresa aqui. Na verdade, a empresa já está aberta, a gente está pegando as licenças que passam aí por uma MSB, né, e algumas outras licenças específicas para o negócio dele, já porque ele vai gerir dinheiro de outras pessoas, ele precisa ter isso, precisa ter seguro, insurance para garantir que as pessoas não percam seus valores investidos, uma série de garantias que precisam ser dadas, e aí você tem essa empresa que é uma empresa que está se estruturando aqui nos Estados Unidos e que promete muito. Por quê? Porque existiu um business plan por trás, onde eles estão fazendo pesquisas de mercado, verificando ponto a ponto, para que eles possam realmente dar o pontapé inicial nessa empreitada. E aí, gente, pode ter certeza, garanto para vocês, é um negócio de futuro. Quando você faz um business plan bem feito, a coisa funciona. Tá bom? Luciano, tem mais algum aí ou finalizamos por hoje? Rapaz, tem pergunta demais, mas eu acho que o tempo já se foi, viu? Mas aí fica aberto para a pessoa mandar mais perguntas, né? Pois é, pode perguntar, gente. A gente sempre tá pegando o primeiro bloco aqui do programa, tá fazendo o nosso trabalho, né? Passando para vocês informações necessárias. E no segundo bloco a gente responde perguntas que vocês podem perguntar de programas antigos até. Pode perguntar olha, eu vi um programa de vocês lá que vocês estavam falando sobre offshore. Eu vi um programa de vocês que estavam falando sobre proteção patrimonial. Eu quero ter umas dúvidas para fazer. Nos pergunte que a gente responde aqui. Que inclusive já quero deixar aqui a deixa para que o nosso próximo programa, não percam, para você que quer investir e para você que tem medo de perder o seu rico dinheirinho, o seu suado dinheirinho que você investiu para imposto, para tudo, se você fechar os olhos, né, amanhã ou depois, e como vai ficar sua família, nós temos aqui uns projetos muito bacanas que vamos apresentar para vocês no próximo programa. Está relacionado a offshores e holdings familiares. Se preparem para o próximo programa, gente. Um grande abraço e fiquem com Deus. Valeu, Silvão, e até a próxima! RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil,